Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Hoje estamos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Trento e eu converso com o advogado, o doutor André, e vamos falar sobre o programa Lar Legal. Doutor, bom dia. Bom dia. Doutor, programa Lar Legal para as pessoas que têm propriedade na área rural aqui do município. O que é realmente esse programa? O Lar Legal é um programa destinado a quem faz parte da agricultura familiar, tem a sua propriedade no interior e ela necessita de fazer regularização. Então ele é para propriedades que a gente não tem escritura pública. Então são propriedades onde a gente precisa fazer a escritura para a gente conseguir a matrícula lá no cartório. Existem muitos casos de pessoas que não têm escritura no interior, porque muitas vezes é passado de pai para filho, né, doutor? Ou de avô, muitas vezes para o neto. Tem muito disto no interior, né? Hoje o tribunal ele estima que tem 100 mil propriedades em Santa Catarina, mas a gente trabalhando na prática, vendo isso, a gente acredita que tem muito mais. O que ocorre às vezes é a questão, né, às vezes um pai passou para o filho, mas não fez do procedimento correto. Então às vezes ficou aquele imóvel, foi passar de pai para filho e depois foi parar com um neto e não foi feita a devida regularização. Então o inventário que foi deixado de fazer lá atrás, hoje reflete nessa propriedade que está irregular. Então a gente tem muito caso, às vezes é comprado através de um contrato de compra e venda, ou até um contrato verbal, ou mesmo alguma área que a gente foi lá e tomou posse, pegou aquela área para si, construiu ali em cima, né, tira algum sustento de cima daquela terra. Então hoje a gente tem várias formas. Olhando aqui Nova Trento, a gente se depara com vários casos. Desde essa questão de inventário que ficou lá antigo sem fazer, contratos também de compra e venda, né, que não foram devidamente feita a transferência. Então, assim, existe de todo tipo de caso, e aqui no município existe muitos. Doutor, uma pessoa que muitas vezes está nessa situação 20, 30 anos, por exemplo, qual a importância dele regularizar se até agora ele morou desse jeito? A importância dela é porque, assim, de fato, a gente só se torna proprietário quando o nosso nome vai lá para o cartório. Então, a gente não é proprietário até não ter o nome. Então, o que isso traz de facilidade? A gente consegue tomar crédito, então a gente consegue fazer um financiamento, a gente tem várias linhas oriundas do crédito rural para fazer custeio, investimento, então a gente consegue trazer uma série de investimentos para dentro da propriedade tendo essa documentação. E até a questão da valorização. Hoje, para te vender um imóvel só com o contrato, ele tem um valor. A partir do momento que a gente regulariza, ele vai ter um acréscimo aí de pelo menos 50%. Então o valor ele vai lá para cima. Então isso tudo agrega a propriedade. Tem outras questões também. Às vezes a gente vai pedir uma ligação de energia elétrica, construímos uma casa lá para o filho, né? Dividimos mais um pedaço da propriedade. Hoje a gente não consegue. Aqui no interior a gente tem a Serege. A Serege ela já não faz mais a ligação, eles estão pedindo a documentação. Então a gente regularizando, a gente tem acesso a isso. A gente tem acesso a serviço público, a gente tem acesso a financiamento e a questão da valorização do imóvel. Porque muitas vezes a propriedade ela está legalizada, vamos trabalhar em cima dessa hipótese, está legalizada, o pai tem a escritura, está tudo certo. Ele pega, cede um pedaço de terra para o filho fazer uma casa. E se essa casa não tiver documento, a energia não é ligada. Também não é Antigamente ligado. Até era, né, doutor? Era facilitado. Hoje em Sim. dia, né, a gente tem algumas resoluções que acabam impedindo. Então serve justamente para isso. Que às vezes a gente tem uma propriedade maior e acaba sendo fracionado. Então o pai dá um pedaço para um filho, dá pedaço para o outro, dá pedaço para o outro. E a gente também tem que entender que esses procedimentos desse fracionamento, essa divisão do terreno, ele é muito oneroso. E isso também impede muitas vezes a pessoa de ir lá e regularizar. E através do programa não. Através do programa a gente precisa ter uma posse de 5 anos. Tendo essa posse de 5 anos a gente consegue regularizar essas pequenas áreas. Né? E o custo também ele é bem inferior. Então se a gente for ver um procedimento de desmembramento, é um valor muito grande. Então, hoje a gente consegue regularizar a área de até 3 hectares pelo valor de R$ 3.600. Isso com toda a despesa de documentação. Então, o valor ele se torna bem atraente, né, para a gente regularizar esses imóveis. Estou conversando com o doutor André, advogado, falando sobre o programa Lar Legal, hoje no nosso programa.